gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim falar sobre o livro Para de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima. E vim contar um pouco pra vocês sobre o que eu achei, o que eu acho que precisa melhorar, as partes que eu achei mais interessantes, o que me ajudou e o que eu não gostei também. Vou falar um pouco pra vocês. Então, o autor desse livro é Flipper Flimpen. Ele é um psicoterapeuta e ele vai explicar algumas coisas que tem na nossa vida e muitas das vezes a gente não entende e não identifica, que faz parte da nossa personalidade e muitas das vezes prejudica a gente no nosso convívio social e também a nós mesmos, né? Que acaba atrapalhando a nossa vida. Eu vou ler alguns tópicos aqui que tem logo no início, o sumário, e tem logo a primeira parte, que é compreendendo as limitações pessoais. Então é algo que vai falar assim sobre as nossas limitações pessoais e o que nos atrapalha no nosso dia a dia e na nossa vida familiar, profissional, social, e é algo que ele dá alguns planos para que a gente vá resolvendo durante a leitura, para que a gente melhore e que isso não venha atrapalhar no nosso convívio. Algo que está prejudicando você. Então ele começa a falar sobre como isso afeta a nossa vida e depois vem os fundamentos da superação das limitações pessoais. Então esse livro ele vai ter como base as limitações pessoais. Então todas as nossas limitações ele vai explicar de uma forma diferente, com termos diferentes para que a gente entenda melhor. Depois vem as 5 leis das limitações pessoais. Depois, visão geral das 10 principais limitações fatais. Outra coisa que vai ser muito frequente nesse livro são as limitações pessoais e as limitações fatais. Que eu vou pegar um exemplo aqui para vocês sobre essas limitações fatais. Ele fala sobre... Assim, deixa eu pegar um exemplo aqui para falar melhor para vocês. Por exemplo, o rolo compressor. Eu achei muito interessante o rolo compressor. Tem algumas alternativas aqui para você marcar caso você tenha esses sintomas dessa limitação. Caso você atinja mais de 5, tem também aqui uma réguazinha. Se você atingir mais de 5, é porque isso atrapalha bastante na sua vida. Se você atingir menos de 5, é porque isso não atrapalha tanto na sua vida. Então não precisa, assim, resolver nas pressas. Então, ele usa o termo ostra e tem as características. Ele usa também o termo, como eu falei, o rolo compressor. Tem também docinho de coco, que é o super protetor. Ele associa a palavra com o que acontece, né, frequentemente com esses sintomas aqui. Eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Por exemplo, o docinho de coco. O doce de coco é aquela pessoa que não sabe dizer não. Ela desmarca os compromissos dela, que ela tem marcado, para poder ajudar a outra pessoa. E sempre ela quer ajudar a outra pessoa e não colocando como prioridade ela resolver as suas situações primeiro para depois ajudar a outra pessoa. Ela sempre desmarca os seus compromissos, sempre tira as suas prioridades para ajudar o outro, mesmo sabendo que o outro está querendo se escorar, né? Então, tipo isso que vai tratar aqui. Como você superar isso, como você não ser aquela pessoa que não sabe dizer não, como você melhorar no seu convívio. Por exemplo, tem aquele crítico, aquela pessoa crítica, que ela é exigente, implicante ou rude demais, aquela pessoa muito grossa que você não sabe. Ah, meu Deus, eu nunca fiz nada por essa pessoa, mas essa pessoa não sabe ser doce, não sabe ser amorosa. Então, é esse tipo de pessoa que ela só sabe criticar e só sabe procurar coisas à sua volta para criticar e não tem nada bom na vida dela, ela só faz reclamar e só faz criticar. Então, nesse livro ele vai tratar sobre essas limitações fatais, que ele trata como limitações fatais e que precisa ser tratada no decorrer da vida, né? E que é bastante prejudicial pra gente. Eu, quando terminei logo esse livro, eu fiz um resumo aqui, eu agora vou ler pra vocês e vou explicar um pouco melhor. Vamos lá. Para de se sabotar e dê a volta por cima. Pontos positivos. Gostei desse livro. Me ensinou coisas que eu não sabia.
traz o relato de histórias incríveis. Ah, outra coisa interessante, ele traz em cada tópico das limitações fatais, ele traz histórias verídicas que ele teve durante a sua experiência de vida clínica, se assim posso dizer, sua experiência como terapeuta, psicoterapeuta, né? E ele traz histórias verídicas que aconteceu, mas ele não especifica o nome verdadeiro da pessoa, ele coloca outro nome, para que não seja exposto a identidade da pessoa. Então, ele coloca histórias incríveis que aconteceram veridicamente, experiências do próprio autor, Felipe, conta um pouco de sua trajetória durante sua infância e adolescência, que foi uma fase muito difícil para ele. Na sua infância, né, ele sofreu muitas violências, então foi um pouco difícil para ele. Um pouco não, né? Difícil. E fala também sobre a fase da vida adulta do autor, que isso já é no final. No início fala um pouco e no final também, e no meio tem a questão do tema principal do livro, que é as limitações fatais e organizar tudo isso com o leitor. E o mais interessante que é as limitações pessoais, como eu já falei, de cada ser humano e como atingir nossas escolhas, durante a vida. E os pontos negativos que eu achei é que ele poderia falar mais da mente e não das ações. Mas não tenho muito o que falar negativo desse livro. Não tenho muito o que falar dos pontos negativos desse livro. Então, é porque ele trata mais das ações das pessoas e não fala tanto como isso ocorre na mente. Então, isso eu achei um pouco que ele deveria puxar mais pra essa parte de como é que a mente da pessoa fica ao agir daquele jeito, os traumas e tal. Mas aí também seria um livro dessa grossura, né, minha gente? Aí também já queria demais. Mas, assim, no geral, eu gostei desse livro. Não foi um dos livros, oh meu Deus, eu me apaixonei por esse livro. Não foi um desses, mas eu gostei bastante porque me ajudou em muita coisa. Ele também falou sobre que ele queria abrir a sua clínica em uma parte pobre, entendeu? Um bairro pobre, que ele queria ajudar os jovens, os adolescentes. Então é uma história fascinante e que também mostra como nós devemos lidar com nossos problemas. É tanto que quando eu comecei a ler esse livro, eu já li ele no intuito de aprender mais, porque eu estava passando por um momento complicado e que eu precisava de ajuda. Então, já que eu tinha esse livro de psicologia, eu gosto muito de psicologia, eu disse, não, eu vou ler um livro sobre isso, que eu quero ver, me aprofundar mais sobre o assunto e quero ver como posso me conhecer melhor e me ajudar também, né? E ajudar outras pessoas. Então, gente, foi isso. Deixa eu ver aqui atrás o que mais eu escrevi, né? Eu fiz esse resumo bem pequeno para ajudar a memorizar o livro e tal. Então é isso, gente. Foi isso aqui, esse resumozinho básico que eu fiz logo quando eu terminei esse livro, para me ajudar a fixar melhor o livro. E eu gostei muito, indico a vocês, tá? Caso vocês queiram. É um livro muito bom, tem muitas experiências, muitas coisas legais. Tem até, como eu falei, aqui tem o ponto de os exemplos do plano. Eita, meu Deus! Os planos de tração que a pessoa deve ter. Por exemplo, assim. Logo quando você lê e você vê que você tem essa dificuldade, que você tem essa limitação fatal, ele acaba aqui trazendo um exemplo de como você deve exercitar a não fazer isso. Por exemplo, se você é muito crítico, como é que você pode ser menos crítico, entendeu? É como se fosse um exercício para durante o tempo. E ele fala também que isso não vai ocorrer de um dia para a noite, isso vai levar um tempo. E se você não desistir, você vai conseguir até o final. Então, gente, eu super indico esse livro, tá? Quem quiser, está à disposição. Ele não é um livro muito complicado de entender. Ele é um livro de fácil compreensão. E eu gostei dele, como eu disse anteriormente. Não foi um livro que nossa, meu Deus, eu me apaixonei. Mas é um livro que me ensinou bastante. E é sobre psicologia. Então, quem gosta de psicologia, está aí a dica. Né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Beijos e até o próximo.